Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Aqui agora nós vamos falar sobre funções no PHP. A gente sabe, né, que a maioria das linguagens aí existem muitas funções embutidas. E isso é um recurso muito interessante, né, porque alguém já desenvolveu essas funções e a gente vai simplesmente usar, a gente vai simplesmente chamar. Portanto, o que que acontece? A gente também pode criar as nossas próprias funções. E uma função é um bloco de instrução que pode ser usado de forma repetida, às vezes, aí, em um programa, né? Ou até mesmo você pode chamar uma determinada função em outros programas, desde que você tenha uma ligação entre eles. Uma função não será executada automaticamente, né? Para isso, você precisa fazer a chamada dessa função em determinada parte do código, tá bom? E aí, o que que acontece, né? Aqui a gente tem a sintaxe básica da função. Então, é praticamente a mesma coisa que a gente viu lá no JavaScript, inclusive. Você tem a palavra-chave function e o nome da função. Lembrando que o nome da função deve refletir o que essa função faz, né? E aí, dentro da função, vai ter o código a ser executado, né? E o nome da função ele pode começar com uma letra ou um underline, né? E não pode começar com um número, tá? E aí os nomes das funções não diferenciam maiúsculo de minúsculo, tá? Às vezes você coloca aqui function name, mas você pode chamar, né, tanto maiúsculo, no caso aqui a gente tem um N maiúsculo, se você pôr tudo maiúsculo na chamada, ele vai funcionar normalmente. Aqui do lado a gente tem um outro exemplo que eu chamei aqui de write message, e aí a gente está escrevendo aqui uma coisa bem simples. E aqui nós temos a chamada da função. Então a função ela só é executada quando você chama essa função em algum momento. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de function writeName. Aí aqui dentro a gente tem um nome que a gente está, né, que a gente está colocando para essa função ser executada. Aí nós temos Etio, meu nome é, e chamamos a função. Na verdade, como não tem uma quebra de linha aqui, ele vai escrever tudo numa mesma linha como está aqui embaixo, tá bom? E outro recurso interessante que a gente tem aí, que nós vimos também lá nas aulas de JavaScript, é você ter a possibilidade de passar argumentos ou passar parâmetros para uma determinada função, né? Isso vai ser o quê? A ponte de ligação aí do seu programa principal com a sua função, né? E na hora de você chamar essa função, você tem que passar os valores, os parâmetros necessários. Aqui nós temos uma function writeName e aí a gente tem que passar o nome que a gente quer que seja escrito para essa função. Então eu coloquei aqui o writeName e estou passando direto a string, né? Ou você poderia passar também aqui variáveis no lugar dos nomes das constantes. Então, a gente tem aqui três chamadas das funções, simplesmente mudando o parâmetro, o nome que a gente quer que seja escrito. Então, né, uma cópia desse nome vai vir para a variável name e aí vai exibir na tela esse nome, né? Então, os parâmetros eles são muito utilizados para isso. Eu posso, inclusive, colocar mais de um parâmetro aí para minha função, desde que eu separo com vírgula. Você pode ter quantos parâmetros você quiser aqui, de acordo com a sua necessidade, porém você tem que separar esses parâmetros por vírgula. Então a gente tem aqui um function right name, passando um first name e uma pontuação aqui. Então eu estou colocando echo fname, né, de first name, ponto, assis, ponto, a pontuação que eu quero que seja exibida ali no final, tá bom? E aí depois eu estou concatenando aqui com uma quebra de linha. Eu chamo a função, mais first name is right name, e estou passando o Márcio, que é o first name, e a pontuação que eu quero que seja exibida. Então, eu quero que seja exibido ao Márcio, concatenado com a cis, concatenado com a pontuação. Como eu passei uma string, um ponto final aqui como parâmetro, ele vai ser exibido aqui no final. Olha essa segunda chamada da função aqui, que bacana. My sister's name is right name. Então, eu vou escrever
a minha função passando o first name, que é Marli, aí vai concatenar com o Assis e vai concatenar com a pontuação, só que aqui eu coloquei um ponto de exclamação. Aí ele colocou My sister's name is Marli Assis e colocou ponto de exclamação. Então, muito bacana esses recursos aí, né? E aí a gente tem a possibilidade também de ter funções com retorno de valores. Geralmente a gente coloca aqui função do tipo void, que essas funções não retornam nenhum valor. É o caso dessa função aqui, por exemplo, ela não retorna um valor. Ela simplesmente executa algo, ela escreve lá alguns nomes na tela. E você tem a opção de ter as funções com retorno de valor. Aí essa função, em vez dela escrever algo na tela, ela vai te entregar um determinado valor, tá? Aí então aqui a gente tem a function add, aí eu passei aqui x, y, dois parâmetros para a função, e essa função tem que me retornar x mais y. Eu tenho aqui 1 mais 16 é igual. Aí eu estou concatenando, isso aqui é uma string, eu estou concatenando com a chamada da minha função. Estou passando 1, que vai ser copiado por x, e estou passando 16, que vai ser copiado por y, tá? E aí, eu estou fazendo uma segunda chamada da minha função, que eu estou passando o 4 mais o 5, concatenando com a mesma função que eu criei, porém agora o 4 vai ser copiado por x, o 5 vai ser copiado por y, e aí ela vai me retornar o 4 mais o 5, tá bom? E aí aqui tem um exemplo do resultado, né? E observe que a função ela pode ser chamada mais de uma vez aí sempre que necessário, tá bom? Então essa é uma aula teórica aqui, mais teórica sobre funções. As funções são um dos recursos que a gente mais utiliza na implementação de programas, tá? Porque o mais importante a gente destacar aqui é que uma função ela tem que ter uma função específica, tá? Igual aqui, eu criei uma função para somar dois valores. Se eu tivesse uma função para subtrair, para multiplicar, a gente iria fazer isso de forma separada, porque a função ela tem que ser específica, tá bom? Aí na próxima aula eu vou implementar na prática aqui algumas funções para exemplificar para vocês. Um grande abraço aí e até lá.